Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro civil Felipe e no vídeo de hoje quero falar sobre a armação para estaca escavada em loco. Tá? Uma pergunta que muita gente me faz e eu vou trazer para vocês aqui na etapa da nossa obra de fundação como fazer a armadura e alguns pontos muito importantes dessa armadura. Não é tudo igual, pessoal, tome cuidado. Então nesse vídeo, qual a armadura que você precisa utilizar na sua fundação, beleza? Bora pro vídeo. Bom pessoal, a primeira análise que a gente tem que fazer, de qual armação utilizar na nossa fundação, está na questão do comportamento da estaca. Geralmente a gente condiciona a nossa estrutura para que só chegue compressão na estaca, que ela só aperte a estaca, não tenha nenhum giro na estaca. E como que a gente faz isso? Através dos blocos de coroamento. Por isso que ele é tão importante, pessoal. Vem a carga das vigas, vai para os pilares, depois dos pilares para as vigas baldrame e da viga baldrame para os blocos, depois do bloco para a estaca. Beleza? Então, dessa forma a gente condiciona a chegar apenas com pressão. Felipe, mas eu tenho um ponto da minha fundação que tem muito momento. Dessa maneira, a gente vai trabalhar o nosso bloco de coroamento com mais de uma estaca, sempre quando você tiver um momento muito grande. Por quê? Pronto. Por exemplo, a gente tem duas estacas, beleza? As duas vão absorver um momento que vai chegar na nossa fundação. O momento, a tendência dele é girar, fazer esse movimento. Dessa forma, a gente sabe que se a gente tiver apenas uma estaca, ele vai fazer isso com a estaca, para lá e para cá. Dessa forma a gente trabalha com duas estacas, Uma vai comprimir e a outra vai tracionar, vai puxar. Dessa forma a absorção do momento a gente transforma em tração e compressão. Porém, como a gente condicionou a nossa estaca a trabalhar apenas com compressão, o que muda de uma estaca de tração para compressão? A armadura. Uma estaca de tração, como o concreto ele só tem 10% da resistência à tração, quando se diz na sua resistência total, por exemplo, um concreto de 25 MPa. Se a gente apertar ele, comprimir, ele vai resistir a 25 MPa, correto? Porém, se a gente tracionar, puxar, colocar numa máquina que puxe ele, as duas pontas, ele vai ter 2,5 MPa, muito menos. Dessa maneira, o que resiste à tração? O aço. Tem um excelente comportamento à tração. Dessa maneira, a gente tem que levar a ferragem até o final da nossa estaca. Se a nossa estaca tem 6 metros, ela deve ter no mínimo ali 5 metros de ferragem, para que essa tração seja combatida de maneira eficiente. Já uma estaca de compressão, o que eu indico para residências, sobrados, obras onde o solo tem uma resistência legal, que a ferragem não passe de 1,5 m. Esse trecho aqui da ferragem, para baixo, é o que vai ficar enterrado. Daqui para cima é arranque, que vai entrar no bloco e vai compartilhar a área com o pilar, beleza? Então, a grande diferença de uma estaca de tração de compressão, tranquilo? Agora, voltando à nossa obra aqui, que vão ter alguns pontos onde vão ter mais de uma estaca, São poucos, mas tem. E qual que é, além dessa questão de momento, uma grande decisão que a gente toma para colocar mais de uma estaca tá para uniformizar a perfuração das estacas. Cada ponto tem uma carga específica, tem uma carga diferente. Então, para a gente ter uma uniformização econômica para o cliente, que seja bem eficiente, a gente define uma estaca de 6 metros, por exemplo. Ela vai ter uma resistência para 10 toneladas. A gente uniformiza, as nossas cargas variam ali de 6 a 15 toneladas. De 6 a 10, a gente vai ter uma estaca de 6 metros, correto? Acima de 10 toneladas, a gente vai ter um bloco com duas estacas. Ou quando a gente tem um momento alto. Então, a gente uniformiza a perfuração. No máximo, trabalhar com duas alturas, ou 6 metros, 10 metros, dependendo do tipo do solo. Tá? Porque evita erro, pessoal. Tá? O que a gente tem que pensar é que toda a construção é muita gente envolvida. São bastante profissionais envolvidos. Então, quanto mais simples a informação, quanto mais direto, menos problema a gente vai ter.
tranquilo? Uniformizando, ó, a gente vai ter a ferragem aqui, uma estaca de 6 metros, que é essa que a gente tem aqui, e a estaca entrando 1,5 metro, né? O estribo dela vai estar lá, beleza? E esse trecho aqui para cima vai ser o trecho onde vai ter o bloco, né? O bloco dessa casa, ela tem armadura de 50 de altura, vai pegar mais ou menos aqui. Então o ferro ele passa um pouquinho mais, vem a viga baldrame embutida ou sobreposta, e a ferragem do pilar entra aqui e faz o arranque, faz o L do arranque do pilar, beleza? Então dessa forma a gente tem aí toda a estrutura trabalhando em conjunto, seja a estaca, o bloco de coramento, a viga baldrame e os pilares para cima, beleza? Então ferragem de estaca não é tudo igual. E outra, uma estaca de compressão, a gente não precisa ter uma armadura tão pesada, uma armadura tão assim elevada, a não ser que seja uma estaca de tração e o momento seja muito alto. Aí sim que a gente pesa na mão na hora de colocar a ferragem. Aí vem a pergunta de ouro, pessoal, que vocês tanto fazem para mim. Felipe, eu tenho um sobrado, meu solo é bom, solo firme, sem água. Que fundação eu posso utilizar? De maneira genérica, pessoal, de 6 a 8 metros de profundidade, com ferragem de 1,5 para dentro da estaca e meio para cima. Claro, essa é uma informação genérica. Ferro de 8 milímetros, não precisa ser o de 10, beleza? O estribo aqui de 15 por 15 ou 10 por 10, dependendo do diâmetro, tá? Entrando no meio e saindo na viga baldrame. Claro, o projeto ele é essencial, ele precisa acontecer. Então nada supera o projeto. Então quando você for pensar em fundação, não pense que é tudo a mesma coisa. Ah, eu fiz numa outra residência, vou aproveitar aqui, porque eu fiz lá e deu certo. Pessoal, tem o solo, tem as cargas, principalmente as cargas, o comportamento das cargas. Para vocês terem uma ideia, olha aqui na tela um exemplo de tabela de carga, né, que a gente extrai do software quando a gente está calculando a nossa resistência ou a gente faz na mão, né? Então olha para você a variação, olha para vocês verem a variação de carga que acontece, é muito grande. Então cuidado com isso, pessoal, cuidado com o aproveitamento de projetos de outros locais na sua obra para você não ter problema, tranquilo? Porque uma fissura, um recalque pontual, um recalque geral da sua estrutura causa aí problema seríssimo, tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!